E a gente vai iniciar isso aqui, a gente tá na aula 27 e a gente vai falar sobre Liquidity Pools. Tem um curso no canal só sobre criptomoedas, né? Eu creio que dá 7 horas. Tem uma aula específica que é 7 horas sobre criptomoedas na prática, né? Mostrando pela Binance principalmente as principais ferramentas e tal, como funciona o Forex nesse contexto. Eu vou falar aqui somente sobre um tema específico em cripto, mas por uma razão apenas de lembrar, né? A gente tem algumas criptos como Bitcoin, Ethereum, que são as mais conhecidas, né? Eu lembro quando o Bitcoin tava $300, por sinal. E eu não comprei na época, né? Infelizmente. Se eu voltasse no tempo, né? Ethereum, tem Solana, Polkadot, a gente tem Dogecoin. Enfim, tem stablecoins, né? Como a Ether, que é com lastro em dólar. Você tem diversos tipos de criptos, centenas delas. O grande problema é não saber da origem e da razão da criação, né? Porque a razão da criação era para ser uma razão libertária de moedas descentralizadas. O que foi realizado através do Satoshi Nakamoto, né? Tem o paper dele de 2009, padrão no tema, através de uma das formas de consciência que é o Proof of Work, que é basicamente um problema algorítmico que é necessário resolver para você minerar blocos de criptomoedas. E basicamente a dificuldade aumenta ao longo do tempo, mas tem a questão de restrição de quando as moedas são realizadas. Mas o grande ponto era uma relação libertária de criação da moeda. Essa foi a razão da criação e esse é o motivo dela existir, né? Da moeda existir. As pessoas não entendem isso, né? Que nunca a intenção era para ser um asset de investimento, embora seja no momento. Mas nunca foi essa a intenção do Bitcoinzinho. As outras talvez tenham. Tipo, cada moeda tem intenções diferentes na sua criação. A Ethereum, com, por exemplo, Smart Contract, que a gente pode fazer uma aula só sobre Smart Contract. Eu já falei sobre, no curso sobre criptomoedas. Mas, basicamente, a ideia é você ter diversos tipos de produtos que você podem ser criados dentro da Ethereum para fazer diversos tipos de coisas, como, por exemplo, na parte de rate, né, de investimento imobiliário, você tem, por exemplo, converter uma casa em uma NFT, por exemplo. Então, tem uma casa, tem uma casinha aqui. O motivo eu desenho muito casa nesse curso, né? Tem a casinha e tu converte ela numa NFT, o contrato dela, né? Num token não fungível. Por sinal, NFT não é dinheiro, tá? Por mais que você possa, através de um dos protocolos da Ethereum, fazer ser um token fungível, né? Entre aspas, tu pode ter aspectos fungíveis no NFT, por exemplo, tem uma casa e tu tem. Não, tipo, na verdade você tem um kitnet e tu quer vender partes daquele kitnet. Só que aquele kitnet é uma coisa só, certo? Só que tu quer vender partes, seções daquele kitnet. Tu pode separar ela em partes que são fungíveis, né? Ou seja, tu consegue transformar aquilo em algo que, tipo, não fica uma coisa só, né? Um token só. E tem características fungíveis, né? Você pode juntar coisas. Então, cômodos no caso, né? Sabe? Cômodos não, né? Apartamento específico no kitnet, enfim. Mas o grande ponto é que você tem vários protocolos, você pode fazer certas coisas, né? Então, cada uma tem a sua função, né? E tem vários tipos de consenso, formas de consenso. Tem, por exemplo, staking, não, perdão, proof of stake, que é o da Ethereum, que é através de você aloca uma quantidade de capital na Ethereum e tu consegue ter tokens de governança que tu pode fazer decisões ali, né? De uma forma com base no staking que você tem, né? Quantidade de capital alocada ali. Eu não lembro se é 60 mil, tem um valor ali na Ethereum, não sei quanto muda, pra você fazer, tipo, ganhar recompensas da plataforma por ter dinheiro alocado ali. Eu acho que é 60 mil que começa a ganhar, mas tu ganha por ter dinheiro alocado na plataforma da Ethereum, mas é um valor relativamente alto em reais, né?
Então não vale a pena, na minha opinião, em reais. Só que em dólar, talvez, se a pessoa não tem nada o que fazer com dinheiro, talvez seja uma forma de brincar um pouco, né? Você tem Proof of History, que é outra forma de consenso com base no histórico da blockchain. Você tem Proof of Burn, que é de queima de criptomoedas. Você tem muitas formas de consenso. Tem Byzantine Fault Tolerance, que é uma forma de consenso que é muito ensinada em cursos de criptomoedas, que é o BFT. Então, tu tem muitas formas de consenso, mas todas elas têm a ver também com a razão daquela moeda existir. De todas essas moedas, vou colocar até aqui o SDC porque eu tenho que dar um exemplo com ela. Você tem uma gama de moedas privadas em que transações são realizáveis, né? Não necessariamente elas são assets de investimento em si. Algumas pessoas veem apenas dessa forma. Eu não gosto de ver somente dessa forma. Essa é uma limitação de pessoas que não entendem nada sobre criptomoedas. Pensar que é só tipo ações ou forex, não é bem assim. Na verdade, quem pensa assim normalmente é quem gosta de perder dinheiro nisso, né? Ou fraudar coisas, né? Mas enfim. Só que esse não é o tema dessa aula, né? Nosso tema é liquidity pools. Então, primeiro, a gente tem que entender que existem algumas formas de ganhar dinheiro com criptomoedas, por exemplo. Yield farming. Formas de ganhar dinheiro com criptomoedas, por exemplo. Não que eu tô sugerindo, tá? Yield farming. O que é yield farming? É basicamente tu gerar capital através de uma cripto, né, numa plataforma que vai te dar um yield. Então você tem por exemplo, uma porcentagem de staking numa plataforma. Tem várias formas de gerar isso daí, né? Por exemplo, você tem liquidity pools ou pools de liquidez. Não é um termo novo, tá? O que é uma pool de liquidez? O que é liquidez? Liquidez é a grana que tá vindo. Se a liquidez é maior, quer dizer que mais grana tá vindo, entrando nessa pool. Essa pool é basicamente um lugar onde muitas pessoas colocam dinheiro, uma plataforma e tal. E quanto mais liquidez, mais empréstimos podem ser realizados, porque essa liquidity pool é associada a empréstimos. E basicamente a lógica, por exemplo, de plataformas como a Aave e Compound é permitir, e essas plataformas são muito boas por sinal, eu não vou falar mal delas, né, de nenhuma forma, é prover empréstimos, então elas provêm empréstimos de criptomoedas para pessoas. O mais interessante deles é chamado de flash loan. Quando eu aprendi sobre isso pela primeira vez, eu achei muito interessante. Eu tô usando a caneta errada. É chamado de flash loan. O que é um flash loan? Loan é empréstimo em inglês, flash tem a ver com rápido, né? Algo rápido. E é basicamente um empréstimo sem colateral. Então, nesse caso, esse daqui é sem colateral. O que é colateral na economia, né? Por exemplo, vamos supor que o seu siriguejo quer vender o siri cascudo. Basicamente pode vender diretamente para alguém. E vai ganhar o capital de qualquer forma. Alguém pode pegar empréstimo para comprar esse restaurante. Vamos supor que o Plankton quer comprar o restaurante do seu siriguejo. Só que vamos supor que o Plankton ele coloque o seu próprio restaurante como colateral para caso ele não consiga pagar o empréstimo do restaurante do seu siriguejo. Então eu tenho o Plankton. Estou dando um exemplo, tá? Mais simples. Tenho Sir Krabs, que é o siriguejo. Eu tenho um contrato que tem um intermediário que é o banco. E basicamente tu quer que ele pague, vamos por 500k pelo restaurante. Só que ele pegou esse empréstimo. Então ele pegou o empréstimo do banco, foi no banco e falou: ó, se me empresta isso daí, o banco paga o seu siriguejo, Mr. Krabs. Ele recebe o dinheiro, certo? Mas o banco ele quer esse dinheiro com juros ainda.
Então vamos supor que nessa transação, no fim, o banco ganha 530k ao total. Porque tem juros esse empréstimo. Então, o ponto aqui é que quem proveu liquidez para o Plankton foi o banco. Então, essa transação não iria correr sem o banco, porque o Plankton ia ter que demorar muito tempo para juntar esse dinheiro. Essa noção, cara, é muito falha essa noção de algumas pessoas no mercado financeiro de que, se você não ter dinheiro, você tem que juntar. Você não pode comprar uma casa em crédito. Crédito é uma coisa, entre aspas, terrível, né? Cara, esquece isso, cara. Não é porque a maioria das pessoas não sabe usar crédito que é uma coisa ruim. Tipo, essa noção de que você tem que ter. Não, você tem que. Só pode comprar uma coisa quando você tem mesmo dinheiro pra pagar. Não. A economia não funciona assim, cara. Hoje em dia a economia funciona mais em crédito que débito. Pode ter certeza disso. Isso até pra economia individual. Então é uma falácia que muitos caras no setor financeiro falam, né? Então, só que vamos supor que em vez do banco, eu vou tirar o banco aqui. Eu tenho aqui uma pool de liquidez. Uma ave da vida. Eu vou pôr ave aqui. Eu não tô falando mal da ave, tá? Eu tenho ave. E basicamente ela é uma pool de liquidez. O que significa? Tem um monte de gente que põe dinheiro nessa plataforma, certo? Por que as pessoas põem dinheiro nessa plataforma? Ao alguém pegar empréstimo, você, por conceder liquidez a pessoas, que você nem sabe quem é, ela é anônimas, se for uma transação descentralizada, você ganha staking, você farma yield, né? Que é basicamente você farmar grana. Tu recebe staking, tá certo isso aqui? Staking, Você, então vamos chamar você de João, não é? Bob Esponja, vamos supor que o Bob Esponja, não é normal na lore do Bob Esponja, mas vamos supor que o Bob Esponja tá recebendo staking, porque ele investiu capital na pool de liquidez. Várias pessoas investem nessa pool de liquidez, então essa pool de liquidez, ela tem várias pessoas investindo nela. E elas ganham um retorno em porcentagem pela quantidade que ela investiu. Obviamente, quem investe mais vai ganhar mais. Qual que é o problema? Eu vou dar uma de The Office aqui, tá? Pra quem já viu esse episódio, eu tenho que assistir mais The Office, mas... Isso daqui é literalmente uma pirâmide. Eu sei que alguém pode... Assim, é verdade, né? Eu tô sendo imparcial aqui, né? Os desenvolvedores estão no topo. Aqui estão os primeiros a entrar no negócio. E os segundos embaixo. Segundo, terceiros, etc. Até N. E aqui estão as pessoas que chegam depois. O ponto é que quem aloca primeiro capital é o próprio devs, né? Vamos supor que colocam 1 milhão de capital em dólares nessa pool. Normalmente é mais, tá? Mas vamos supor que colocam 1 milhão. Outras pessoas colocam 25 milhões. Que não é muito. Elas provêm capital para empréstimos serem realizados. Para esse empréstimo, por exemplo, ser realizado. E até sem colateral. Porque normalmente, por exemplo, vamos supor que o Plankton tem como colateral o seu restaurante. Que é o balde de lixo, né? Vamos supor que isso aqui é o balde de lixo. Ele tem colateral. Então, caso dê merda, ele tem colateral para esse empréstimo ser realizável para poder liquidez não cair. Porque sabe o que acontece quando empréstimos não são pagos? Dá merda. Pro banco, por exemplo. E pra essa pool de liquidez vai dar merda? Claro que vai dar merda. Porque basicamente tem dinheiro que sai e não entra. Vai dar merda isso daí. Óbvio que vai dar merda. Porque se eu aloquei capital na Ave, eu não quero perder, porque esse capital é das pessoas, certo? Não é só dos devs. O que acontece? Quando isso daqui pode dar merda, essa pool de liquidez? É uma pool de liquidez de criptomoedas, tá? Então tu tá investindo em criptomoedas e os empréstimos são feitos em criptomoedas. Pode ser o USDC, conversão de USDC para DAI, por exemplo. De DAI para USDC, tem várias conversões. E tem pessoas cujo foco é apenas usar essa pool de liquidez, não para investimentos, como no caso de bancos normalmente isso acontece. Então uma empresa ela pega um capital para criar um restaurante, para criar um novo produto, para capital de giro. Esses empréstimos numa pool de liquidez, eles são normalmente para investir em mais outras criptomoedas. Então eles não são investimentos, eles são mais uma aposta em coisas que são voláteis pra cacete.
tipo, investimento em Bitcoin é uma coisa volátil, não é um investimento, é uma aposta. Na minha opinião, é um asset especulativo. É uma aposta. Tu não tem razões. Tu tem razões, mas as razões não são tão claras assim, em muitos aspectos. Do Bitcoin talvez seja, mas outras moedas não são tão claras nos aspectos de aumentar. O Bitcoin ainda tem alguns aspectos que hoje em dia tá muito de a ver com política e tal. Por exemplo, do dólar em relação ao Bitcoin, tem uma reflexividade da outra ala, né? Então tem uma reflexividade do Bitcoin e dólar. Então quando o mercado do dólar, quando o dólar cai, as pessoas estão investindo mais em Bitcoin porque tá popular atualmente. Mas outras criptos não. E várias criptos têm razões diferentes de existência, né? Isso afeta também para que elas são usadas. O grande ponto que eu quero citar é que essa pool de liquidez ela é uma pirâmide na prática. Que basicamente é um esquema Ponzi, basicamente. Você tem pessoas colocando dinheiro e ganhando retornos de 20, 30, 40% com base quanto elas colocam na pool de capital. Mas no fim, isso não gera nenhum investimento real, assim. Um investimento que realmente dá produção em serviços, basicamente, são investimentos de outras criptomoedas. Essa pool de liquidez, ela não necessariamente tende a ruir. Por exemplo, empréstimos sem colateral. São empréstimos instantâneos também. Então esse empréstimo sem colateral é instantâneo. Então tu não pode fazer qualquer transação. Só que é meio estranho, né? Como assim empréstimo sem colateral? Sem nada que a pessoa possa comprovar que ela tem que comprar. Embora o flash loan não acontece assim do nada. Tu tem que ter uma base ali. Tu não pode fazer com R$0 na conta da plataforma. Mas o grande ponto é que essas coisas, na minha opinião, são boas, são interessantes, são formas diferentes de empréstimos acontecerem. Porém, eu questiono isso daqui, né? Por que uma pool de liquidez em criptos que gera staking? Que tudo depende aí de quantas pessoas que fazem isso são. Tô vendo aqui uma shuriken do nada aqui. Quantas pessoas que fazem isso são honestas, né? Eu creio que se uma pool de liquidez for honesta, então a forma de administração vai ser honesta, né? Mas se eles, por exemplo, se parte desse dinheiro for hackeado, porque são criptomoedas, você perde tudo. Então você tem um grande problema é que você perde tudo caso de merda. E você que se lasca, ninguém vai te ajudar. E, questões legais vão ser complexas. Enfim, tipo, se a empresa for lá do outro lado do mundo, lá em Bangladesh, que se lasca, você não vai conseguir processar eles facilmente. Então, e ter o seu dinheiro de volta, né? Então, pra mim, pool de liquidez é um negócio bem tryhard. E talvez na Nave, na Compound é melhor porque são empresas conhecidas, mas tem outras empresas que não são tão conhecidas. Então, pools de liquidez são interessantes, só que podem dar problema. Isso é óbvio. Tipo, é um esquema Ponzi, ao meu ver. Ao meu ver, não, é óbvio que é um esquema Ponzi. Tipo, normalmente, não necessariamente todos são um esquema Ponzi, mas muitos são. Então, tem várias mudanças, coisas nessa área de criptomoedas que é bem interessante, mas nem todas são seguras, né? Essa é uma coisa que o investidor tem que entender. É uma área muito insegura, né? Muita incerteza, assets especulativos, e por isso é uma questão. Tem outras formas de ganho através de criptomoedas, como por exemplo, tem moedas que pagam, NFTs que pagam royalties, por exemplo. Tem NFTs que pagam dividendos também. Só você pesquisar rapidinho na internet você acha. Dividendos. Dividendos. Pagam dividendos. Tem moedas que você pode pegar tokens de governança que vão te dar um stake ao longo do tempo. Então tem várias formas, né, de ganho através de criptomoedas, né? Passivo, né? Tô falando de renda passiva. Só que tem que ver quais são provavelmente pirâmides e quais não são, né?